Olá pessoal, tudo bem? Vamos apresentar agora para vocês um pouco sobre a peritonite. Boa noite, gente. Meu nome é Andrea. Eu vou falar sobre a peritonite. O que é peritonite? Peritonite é a inflamação do peritônio, membrana serosa que reveste parte da cavidade e das vísceras abdominais. Pode ser localizada ou generalizada. Quais são as causas da peritonite? As causas possíveis da peritonite são tão variadas que quase se poderia incluir entre elas todas as doenças da estrutura anatômicas contida na cavidade abdominal. Dentre elas estão a apendicite, a úlcera, a pancreatite aguda, distúrbios inflamatórios intestinais, inflamação da vesícula biliar e entre outras. Quais são os principais sinais e sintomas da peritonite? Os principais sinais e sintomas da peritonite são dor abdominal aguda, hipersensibilidade abdominal, rigidez abdominal difusa, chamado abdômen em tábua, febre e calafrios, acúmulo de líquido no abdômen, taquicardia, paralisia intestinal, dificuldade de respirar, náusea e vômitos. Olá, eu sou Alexandra Carvalho e vou falar um pouco das intervenções de enfermagem em pacientes com peritonite. Estarei abordando os cuidados em pacientes em geral, seja ele cirúrgico ou não, levando em consideração que as bases dos cuidados dependem muito da sua fisiopatologia. Geralmente são esses os cuidados efetivados no paciente. O enfermeiro deve incentivar e garantir que a alimentação adequada seja consumida pelo paciente. Nesse caso, uma dieta pastosa ou líquida é prescrita. A estimulação do repouso é muito importante, assim também como o monitoramento dos sinais vitais. Monitoramento dos ruídos gastrointestinais, assim também como o inchaço do local. O controle do vômito, o posicionamento do paciente, que é feito ele semi-sentado, favorecendo a drenagem e com a elevação do tórax, facilita os movimentos respiratórios. A administração de antibióticos, como prescrito pelo médico, também são administrados antitérmicos e sedativos para evitar a elevação da temperatura corporal e assim não agravar a desidratação, que já é uma problemática existente. Controle de dor, realizando uma avaliação completa da dor, incluindo local, característica, início, a duração, a frequência, a intensidade. Monitorar o hidroeletrolítico. Normalmente os pacientes com peritonite, eles se comportam às vezes como um paciente queimado, no que se refere à perda de líquidos e eletrolíticos. Aí normalmente é utilizado o plasma para reposição e tratamento. A monitoração da cor, a quantidade e a consistência da drenagem que sai da sonda, assegurar o funcionamento da sonda, monitorar a sensação de saciedade, náusea e vômito do paciente, monitorar a quantidade, a cor e a consistência da eliminação nasogástrica. E com relação às peritonites não cirúrgicas, que são aquelas inflamatórias não perfurativas, as intervenções são basicamente as mesmas, com repouso, jejum, administração de purgativos, medicações que favoreçam o peritaltismo e aplicação de frio no local. Boa noite, pessoal. Me chamo Perla e vou falar sobre a peritonite bacteriana espontânea. Ela vai acometer 30% dos cirróticos com a ciste e a gente vai ver que nesse grupo aí de pessoas vão apresentar altas taxas de morbidade e mortalidade. Enfim, né? O que é essa doença? Ela é uma infecção do líquido acístico, que é aquele líquido claro, estéril e viscoso que fica localizado na cavidade peritoneal. E a gente vai ver que em indivíduos normais, esse líquido ele não vai ultrapassar o volume de 50 ml.
A característica mais comum aí em indivíduos com essa doença, vocês vão ver aí na foto, que é o abdômen avantajoso, né? Porque as pessoas que têm essa doença vão ultrapassar aí o valor desse volume, né? Eu dei. Enfim, os fatores predisponentes aí incluem a diminuição da defesa imunológica encontrada no homem, nas fases avançadas da cirrose, como eu falei aí, o supercrescimento da flora intestinal e a translocação bacteriana da luz dos intestinos aos linfonodos mesentéricos. As bactérias que podem causar aí a infecção do líquido acístico são as espontâneas. E as condições aí que a gente vai ter, que vai diminuir a defesa do paciente e facilitar o aparecimento dessa doença, é a deficiência de complemento sérico, que é comum em cirróticos, a deficiência de opsoninas e a diminuição da função de macrófagos. Com a colonização de líquido secundário, a gente vai ter as bactérias espontâneas, ou como a gente pode chamar, a translocação mural de bactérias pela parede intestinal, que pode-se ter aí uma infecção local. E os agentes etiológicos mais frequentes são as bactérias aeróbicas gram-negativas, como as Streptococcus, a Klebsiella pneumoniae e comuns aí, né, a flora gastrointestinal. E também a gente vai ter aí os Streptococcus pneumoniae. Como sintomas, né, a gente vai ter aí um quadro que pode ser muito inespecífico e com poucos sintomas de fato. De 10 a 30% não apresentam os sintomas da apresentação. A dor abdominal e a febre são alguns dos sintomas mais frequentes, mas sinais de hipertonismo, como descompressão brusca, dolorosa, são pouco frequentes. A manifestação muitas vezes são de pioras de função renal ou hepática e nem sempre as esperadas em infecção intraabdominal. A gente também pode ter aí a alteração do estado mental, a diarreia, a hipotensão e com frequência aí de 30%, o ilho ele pode ser encontrado paralítico. Bom, falando um pouquinho sobre diagnóstico, a peritonite bacteriana espontânea ela é definida aí pelo aumento de polimorfos nucleares no líquido acístico. 250 polimorfos nucleares por 1 miligrama ao cubo ou mais. Além desse aumento, a definição clássica dessa doença presume a presença de cultura positiva monomicrobiana, apenas um microorganismo na cultura. Mas, para iniciar o tratamento empírico, não é necessário haver uma cultura positiva. A ciste neutrocítica também é definida classicamente pelo aumento de polinófilos nucleares no líquido acístico. E a presença desta é o suficiente aí para caracterizar aí a doença, né? E iniciar o tratamento. Falando um pouquinho aqui dos exames complementares, a gente vai ter o diagnóstico da doença, obviamente, dependendo aí da função do líquido acístico. E se for utilizado balão de hemoculturas, a positividade de culturas do líquido é de 80 a 90%, porém, se forem utilizados tubos secos convencionais, a positividade da cultura é de apenas de 50%. Os pacientes com peritonite bacteriana espontânea também devem coletar hemoculturas e hemograma completo. E se ele apresentar aí disfunção renal frequente, ele deve também coletar a função renal e eletrólicos. Outros exames são indicados conforme as circunstâncias clínicas de cada caso, entendeu? Falando um pouco sobre o tratamento, a gente vê aí que a profilaxia antibiótica em pacientes que assistem com hemorragia varicosa diminui aí o risco da peritonite bacteriana espontânea. E quando é diagnosticada essa doença, a gente faz aí o uso do antibiótico como cefotaxima, 2 gramas a cada 4 a 8 horas, dependendo aí da coloração do grã e dos resultados aí da cultura. A gente também tem aí a ceftriaxona, que pode ser utilizada em dose única diária de 2 gramas ou dose dividida de 1 grama a cada 12 horas. E a nossa preferência é pela ceftriaxona, pelo custo e a possibilidade de tratamento com dose única diária. O tempo de tratamento indicado com cefalopospirinas é de 5 dias. Recentemente cresceu demais o interesse pelas medicações sobre as de uso oral, que são as
ofloxacina, 400 mg 2 vezes ao dia por 7 e 8 dias. Ciprofloxacina, 500 mg 2 vezes ao dia por 7 dias. Amoxicilina, clavulanato, 875 mg 2 vezes ao dia por 7 dias. São condições necessárias para o tratamento de via oral. Ausência de vômitos, ausência de choque, ausência de encefalopatia hepática em grau ou igual ou maior a 2, creatinina em níveis menores que 3 mg de litro. Pacientes com creatinina maior ou igual a 1 mg de litro têm indicação de reposição aí de albumina, portanto, necessitam aí de internação. É bom lembrar aí que, ainda que as quinolonas terão seu uso limitado, caso os pacientes já façam profilaxia de peritonite bacteriana espontânea com tais medicamentos, punção de controle realizada aí após 48 horas de tratamento com antibióticos, se ocorre queda de 25 a 30% no número de polimorfos nucleares, há um indicativo de sucesso de tratamento, porém, tal procedimento não parece ser necessário e nem é mais recomendado. A punção de controle deve ser limitada a pacientes com resposta clínica inadequada. A reposição de albumina demonstrou aí o benefício em um importante estudo e é considerada aí conduta obrigatória nesses pacientes. Oi, gente, meu nome é Adriele, eu vou falar um pouco sobre a peritonite secundária. Bom, a gente já sabe que a peritonite é a perfuração do aparelho gastrointestinal que acaba liberando bactérias na cavidade perítínea. Seguindo esse mesmo pensamento, a peritonite secundária é levada em consequência de um processo inflamatório na cavidade peritônea secundária à inflamação, à perfuração ou à gangrena de uma estrutura intraabdominal ou retroperitoneal. Ou seja, é a inflamação que ocorre em consequência de um problema médico anterior. Tá, mas quais problemas médicos anteriores são esses? Bom, uma úlcera péptica, uma pancreatite, o rompimento do apêndice ou um ferimento traumático, como de uma ferida de tiro, de espingarda ou de faca. Devido à natureza dessas causas, a peritonite secundária frequentemente há necessidade da cirurgia para remover ou reparar o tecido danificado, junto com o uso de antibióticos, como por exemplo a penicilina, que é muito usada nos tratamentos de peritonite. Olá, boa noite. Meu nome é Aline Gabriela. Eu vou falar um pouco sobre a peritonite terciária. O que é peritonite terciária? É um termo relativamente novo que se refere à persistência de uma infecção intraabdominal após o tratamento médico cirúrgico iniciado a peritonite secundária. Em um caso típico de peritonite terciária, a exploração operatória realizada em um paciente com sinais e sintomas de peritonite após ter recebido o tratamento prévio para a peritonite revelará a existência de inflamação e crescimento bacteriano. Apesar da ausência de um foco de infecção contínua, como uma víscera perfurada, tecido gangrenoso ou abscesso. Os organismos recuperados também a ser considerados não patogênicos e a serem atípicos da flora entérica. A peritonite terciária pode ser considerada evidência de um tipo de falha das defesas do hospedeiro. Os pacientes com peritonite terciária podem ser tratados com antibiótico de actuação e podem ter que se submeter-se à relaparoscopia, uma segunda cirurgia laparoscópica, um fim de identificar causas da infecção. A laparoscopia é uma técnica cirúrgica minimamente invasiva, na qual pequenas incisões, 2 ou 3, são feitas na região abdominal para introdução do laparoscópio, equipamento com microcâmera integrada que permite a visualização direta da cavidade peritoneal e dos outros instrumentos cirúrgicos.
Ultrassom ou tomografia computadorizada, mostrando a presença de gases ou líquido livre associados a um quadro clínico compatível, confirmando o diagnóstico. Boa noite, meu nome é Juliana e vou falar sobre as intervenções cirúrgicas e o cuidado da enfermagem. A intervenção cirúrgica faz parte do tratamento indispensável para a peritonite, para poder eliminar o foco contaminante e drenar os líquidos infectados e proceder até uma profunda lavagem do espaço peritoneal com soro fisiológico. O período pré-operatório ele é iniciado com a tomada da decisão para a cirurgia desde a sua transferência até a sala de operação. Com a elaboração do plano de cuidados do paciente com base no SAEP, que é a sistematização de assistência de enfermagem pré-operatória, o paciente vai ter uma atenção planejada e individualizada. No cuidado pré-operatório, a equipe de enfermagem fica responsável por todo o preparo do paciente, que prepara o preparo físico e psicológico, orientar sobre o horário da cirurgia, o início do jejum, a não ingesta de líquidos horas antes do procedimento, realizar higiene com antissépticos antes da cirurgia e não realizar tricotomia do sítio cirúrgico no ambiente domiciliar, a retirada dos adornos e próteses dentárias e também colocar a vestimenta cirúrgica. Existem duas cirurgias indicadas para a peritonite, a peritoneostomia e a laparotomia. A peritoneostomia é uma técnica conhecida como abdômen aberto e que tem um tratamento complexo e crucial, que vai auxiliar no controle da peritonite, também vai auxiliar na hipertensão intraabdominal e a síndrome compartimental aguda. Na prática assistencial, o enfermeiro, ao cuidar do paciente com a peritoneostomia, encontra os desafios como aprimoramento técnico. Dentre os cuidados da enfermagem, no manejo da peritoneostomia, à beira do leito, é monitorar, sinalizar e antevir a perda dos fluidos e as possíveis fístulas anteroatmosféricas que podem ser acometidas ao paciente. Na mesma perspectiva, faz-se relevar a prestação de cuidados especializados em enfermagem dermatológica, visto que o fechamento precoce deste tipo de abordagem médica facilita por uma inovação tecnológica. Utilizar também a pressão negativa, que tem um potencial de reduzir a complexidade do abdômen aberto. O curativo da compressão negativa possibilita o controle da infecção, com a diminuição do edema e da exudação. Podendo utilizar a pressão negativa, tem as devidas vantagens, que é a redução da contaminação e infecção, drenar eficaz o líquido e o fluido visceral e possibilidades de mensuração do controle dos conteúdos abdominais, diminui o número de trocas de curativos e também a terapia por pressão negativa é uma inovação tecnológica com a boa aplicabilidade na situação de peritoneostomia, utilizando como cobertura temporária da lesão cirúrgica. E as evidências clínicas da eficácia do fechamento da peritoneostomia com o uso da pressão negativa em comparação com os métodos convencionais é comprovada, pois tanto no fechamento temporário quanto no permanente ela vai reduzir a septicemia e a falência múltipla dos órgãos. E por último, a laparotomia, que também é uma cirurgia de cavidade abdominal para fins diagnósticos ou terapêuticos e obter também a via de acesso para os órgãos intraabdominais. Também ela é conhecida como a cirurgia de barriga aberta. E a laparotomia ela vai explorar toda a parte dos órgãos intraabdominais, especificamente também o reto peritôneo, que é onde vai estar alojada a peritonite.
Boa noite, meu nome é Elis Cavalcante e irei abordar o tema os cuidados e atuação do enfermeiro pós-cirúrgico. A peritonite representa uma emergência médica. O paciente deve estar ou ser internado, em muitos dos casos, inclusive, numa unidade de terapia intensiva. E certos cuidados gerais são importantes, como reidratação do paciente para compensar a perda de líquidos feita pelo sequestro abdominal e pelos vômitos, colocação de uma sonda nasogástrica para aliviar a distensão abdominal, a administração de oxigênio. Deve ser realizada também as possíveis transfusões de sangue, caso necessário. A inflamação do peritônio em si será tratada com doses elevadas de antibióticos por via venosa. Analgésico pode ser administrado para aliviar a dor. Durante a intervenção cirúrgica, deve-se fazer uma profunda lavagem do peritônio com soro fisiológico. Se houver muito fluido, o médico deve remover um pouco desse líquido. A maioria dos casos exigirá uma cirurgia para tratar a causa imediata, como, por exemplo, uma úlcera péptica ou uma diverticulite perfurada ou uma apendicite, né? Se tratados adequadamente, os casos típicos são corrigíveis. O papel do enfermeiro deve administrar os antibióticos nos horários adequados, seguindo, a prescrição médica, que pode ser por via oral ou venosa, monitorar a temperatura do paciente, auxiliar na retirada do catete se houver indicação do médico, cuidado curativo, observar se há sangramento, verificação dos sinais vitais, que é bem importante, né? Se o paciente estiver com sonda vesical, observar o volume, colocação da diurese e, por fim, observar e anotar o balanço hídrico, né? Então é isso, gente. Boa noite.